Vamos começar aqui a gravação da aula 11, parte 1. O Matheus vai ajudar. Então, primeira coisa, nós temos aqui a nossa formulazinha querida, ok? Vocês vão aprender a adorá-la depois, mas não agora. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, nessa aula, a gente vai resolver o mesmo problema várias vezes, mas conforme a gente for resolver os problemas, o problema é o mesmo problema de várias formas, a gente vai aprender algumas coisas que são legais da maneira de você estruturar programas, certo? E a gente vai retomar também um negócio que a gente fez lá atrás, que é quando você está olhando para um programa, você tentar, você tentar analisar o programa de uma forma lógica, por exemplo. A lógica do programa, ela tem que ser clara e como é que você consegue ver e analisar um programa para fazer com que ele fique claro, tá? Então vamos lá. Esse programa é um programa que vai fazer a seguinte coisa. Ele vai, vamos começar. Ele vai ler um número e vai imprimir se o número é primo ou não. A gente já resolveu isso, né, Matheus? Sim. A gente já resolveu isso, a gente já fez isso. Nós só vamos fazer de novo e agora a gente vai fazer de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco melhor, tá? Então, você consegue enxergar o meu texto? Está muito pequeno, né? Eu vou aumentar um Não, tá pouquinho. normal. Tá Dá normal? pra ver Eu só vou perfeito. aumentar um pouquinho aqui. Aí eu tenho que diminuir a tela. Beleza. Ok. Então, nós vamos lá. O que a gente vai fazer? O que você sugere que a gente faça? A gente vai ler um número e vai retornar se o número é primo. O que a gente vai fazer? Primeiro a Primeiro a gente, gente tem que declarar a variável para receber ele, depois sim, dar o scanf. vamos chamar ele de, essa variável de x, certo? E aí vamos fazer um scanf. F% e comercial x. Ok. E agora a gente vai imprimir se ele é primo ou se ele não é primo, certo? Então, como eu falei, a gente vai resolver esse problema várias vezes e cada vez eu imagino de um jeito um pouquinho melhor, tá? Mas tudo bem. Como é que a gente faria para descobrir a forma mais usual para descobrir se o número é primo ou não? Você tem alguma sugestão, Matheus? Normalmente eu faço um for loop Sim. e testo para cada valor. Eu faço um loop de um contador que vai de 1 até n, até x no caso, né? E aí eu verifico se o i divide o x, certo? E se o i divide um x, eu acumulo, eu coloco num acumulador aqui, né? Vamos chamar de número numdiv. Ele começa com zero, certo? Então eu vou testar. Será que o x divide o i? Como é que a gente pergunta isso? Ah, x módulo i. X módulo i é igual a zero? Se x módulo i for igual a zero, quer dizer que ele tem um divisor. O que a gente vai fazer agora? Numdiv mais, certo? Termino aqui, e aí agora eu pergunto, se numdiv for igual a 2, o que significa? Quer dizer que ele é primo. Ele é primo. Não, que ele é. Ele é primo. Se o número de divisores for 2, quer dizer, o número de divisores, 2 significa que os divisores foram o 1 e o Um e n. ele mesmo. E aí vamos chamar de, se ele não é primo, ele é composto, né? É assim que se fala. Ok. Tá, beleza. Ok. Vamos ver se esse programa compila. GCC, opa, menos O, primo, primo.c. Compilou, sem erro, de primeira, beleza? Vamos agora rodar, ver se ele está funcionando. Então vamos pegar aqui primo e a gente coloca aí o 6. 6 é composto. Vamos colocar o, sei lá, 23. 23 é primo. Fala um número aí, um primo alto que você sabe, Matheus. Primo alto que eu sei. É. 93? Quanto? 93? Não, 93. 93 não. 93 é composto, cara. É divisível por Acho que é 3. 91. 91 deve ser primo. É composto também. Não, ele não é primo. Composto. É, Que 91 deve ser divisível por 23, bem, sei lá, alguma coisa assim.
Tá, 101, eu 101. acho. 101. 101 é primo. Beleza. Vamos colocar um número grande. Vou colocar um número bem grande aqui. Composto. 787. 787. Primo. Vamos lá. Composto. Repara que ele dá uma enroscadinha, mas está respondendo ainda mesmo para um número bem grande, certo? Tá bom. Essa aqui é a nossa primeira versão, tá bom? Nós vamos, como eu falei, a gente vai refazer esse programa várias vezes, tentando melhorar o jeito que... melhorar a estrutura do programa. É um problema simples. Do jeito que a gente fez agora, estaria ok. Não precisaria a gente se preocupar muito em sofisticar, porque o jeito que ele tá fazendo aqui é ok, é suficiente, na minha opinião tá claro, só que a gente vai tentar fazer esse negócio um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Nessa gravação mesmo a gente vai fazer a primeira versão. Eu vou só salvar esse carinha aqui como primo 1, para a gente ir tendo as versões ao longo do tempo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ao invés de a gente pegar e calcular se ele é primo desse jeito dentro do main, vamos jogar isso para fora do main e criar uma função que responde se é primo ou não. Certo, Matheus? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, esse código aqui, ó, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Esse cara, na verdade, então, nós vamos criar uma função. Essa função, outra coisa, é uma função que vai dizer assim, vamos colocar assim para não acentuar. Nunca coloquem acento no nome de variáveis e de funções, por favor. Hoje em dia se aceita, inclusive, o compilador vai aceitar se você colocar o nome de uma variável com acento, mas eu não recomendo, nunca faça isso. Então, na verdade, esse carinha aqui, ele é uma função que vai dizer é primo. Eu passo um n e ele vai retornar se ele é primo ou não. Começa por aí. Para ele retornar se é primo ou não, ser primo ou não ser primo é uma coisa booleana, concorda, Matheus? Concordo. Agora a gente tem que retornar verdadeiro ou falso. Mas em C, como é que eu retorno verdadeiro ou falso? Que tipo que eu vou retornar aqui? Int 01. Tem que retornar 0 ou 1. E 0 ou 1 é int. Certo? Então a primeira coisa é isso. Ela vai retornar um int. Esse int vai ser 0 ou diferente de 0. Na verdade, o ideal é 0 ou diferente de 0, dependendo se ele é primo ou não. Se ele for primo, ele retorna 1. Olha só, se ele for primo, ele retorna 1. Se ele não for primo, ele retorna 0. Esse é um cara que responde 1 ou diferente de 0, no caso poderia ser outro valor, mas ele responde diferente de 0 se é primo e retorna 0 se ele não é primo, tá bom? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho que colocar qual que é o retorno que ele vai dar. Eu vou fazer, primeira coisa, eu vou criar aqui uma outra função que é, vamos chamar ela de primo. Esse cara aqui, ele vai receber, eu vou fazer um if aqui, se o número de divisores for igual a 2, então primo recebe o quê? 1. Se não, primo recebe 0. E aí, eu tenho que retornar alguma coisa na minha função. Qual que é, o que eu vou fazer? Quem que eu retorno? O primo. Beleza? Agora, aqui embaixo, a gente tem que arrumar esse cara aqui, ó. A gente tem que arrumar. Em cima também tem que substituir o x pelo n, não? É verdade. Na verdade, é o n pelo x aqui, ó. Vamos deixar assim, tá? Mas eu acho que você tem razão. Vamos colocar n, porque daí a gente vai ver um negócio que é interessante. E o jeito que você está fazendo lá em cima e lá embaixo, eles não têm nenhuma conexão entre si, entendeu? Embaixo eu estou chamando de x em cima de n e tá ok. O que ele vai passar de um para o outro é o valor. Na hora que eu for chamar, ele vai pegar o cara e vai passar para o outro lá em cima. Aqui eu vou criar uma outra variável, vou chamar ela de p, e eu vou inicializar ela Na com... linha 7 também ficou faltando. Oi? Tem Na razão. linha 7. Tem razão. Obrigado. Eu vou fazer assim, olha, é primo x, certo? O p agora ele vai retornar um é primo x. E aí eu vou perguntar, se o p for diferente de 0, é primo. Se não, é composto. Tá bom?
essa aqui vai ser a nossa segunda versão. A gente vai melhorar muito esse programa ainda, tá? Mas o que é importante nessa aula é que você entenda cada passo que a gente está dando nessa transformação. Se a gente não fez nenhuma besteira, e o Matheus ajudou a corrigir na hora que a gente está fazendo... Claro, Oi? eu tenho uma dúvida aqui. Hum. O seu Uhum. main tem que ficar sempre pro último? Não, não. É o que a gente falou na aula passada. Não, é porque no VS Code, quando eu tava programando, Uhum, eu coloquei primeiro, eu deixava o main primeiro, uhum, colocava a função, todas as funções embaixo. sim. Só que quando eu coloquei no run codes, Uhum, ele deu erro e eu tive que colocar o main no final. tá. Mas você fez aquele esquema de só de declarar o cabeçalho antes do main e colocar a função depois? Como assim? Que a gente viu na aula passada. Dá uma olhadinha no que a gente fez na aula passada. Você pode colocar a função Ok. depois, contanto que você declare a função antes. Você define depois, mas declara antes. Aí ele deve Ah, aceitar. Tá bom? Vamos lá. Se isso aqui tiver ok, se não tiver feito nenhuma besteira, ó lá, não teve nenhum erro de compilação. E aí nós vamos rodar de novo. Qual que era mesmo aquele número lá? Era 787. É primo. 1, 2, 2009. 3, 4, 3, 5, 3. É composto, que é um que a gente usou lá em cima lá. Qual que é o outro que você falou, Matheus? 2009. 2009. Composto. Beleza? Ok. Tá, essa aqui é a nossa segunda versão. Essa segunda versão, o que que a gente fez? Se a gente der uma olhada nela, ela ficou um pouquinho melhor, porque a gente já tem, a gente deu um nome para um determinado conjunto de código ali, que é o e'primo, certo? E agora a gente está usando esse e'primo para saber o que que a gente vai fazer. Tá usando esse e'primo para decidir se o x é primo, e aí a gente faz o print correspondente. Outra coisa também que é importante de observar, a gente já pode ver o seguinte, ó, o parâmetro que ele está recebendo aqui é n, o que eu estou passando aqui é x. Por quê? Cara, porque esses caras, o que está dentro do main e o que está dentro do primo, eles não têm nenhuma relação entre si. A única coisa que está dizendo é o seguinte, olha, o e'primo vai receber um parâmetro, eu estou passando para ele o parâmetro x. Então, aqui, ele recebe o que você passar por parâmetro para ele, ele recebe através do n. Então, o compilador vai fazer o seguinte, olha, pega o valor que está em x, coloca nesse n do e'primo e faz o e'primo rodar. Aí o e'primo faz as contas dele e retorna o primo aqui, tá bom? Essa é a nossa segunda versão. Eu vou salvar ele aqui. E a gente já vai fazer mais uma, que daí a gente vai melhorar mais esse código, tá? Eu vou parar de gravar só para não ficar muito longo.